É a última pregação desta carta que estamos vendo desde o último domingo de janeiro. E abram lá, 1 João, capítulo 5. Nós vimos que 1 João é uma carta em que o apóstolo João, o último a morrer, o último dos 12 a morrer, ele está combatendo especialmente uma heresia daquela época chamada gnosticismo, e mais específico ainda, ele escreve contra um dos tipos de gnosticismo defendido pelo seu grande adversário chamado Cerinto, aquele com quem ele travava uma grande batalha no primeiro século da história da igreja, né? A Paulinha também está aí, né? Esqueci de falar. Boa noite, Paulinha. Tudo bem? Também está nos visitando aí, esqueci de falar. E é por isso que logo no comecinho ele já vai enfatizar a sua defesa de que ele está falando de alguém que era desde o princípio, contrariando totalmente o ensino gnóstico, e aquele de quem também ele apalpou, e não apenas ouviu falar, e não apenas viu, mas ele apalpou, e vocês vão lembrar a importância disso, por causa do ensino gnóstico, que Jesus era apenas um espírito, não carne, porque aquilo que é do espírito é bom, e aquilo que é da carne é ruim. E aí, a partir disso, João vai traçar, então, uma distinção entre quem é crente e quem não é crente. Quem de fato é salvo e quem de fato não é salvo. De modo que a carta serve a um duplo propósito, porque ela foi escrita mesmo para dar aos cristãos certeza da sua salvação, segurança da sua salvação diante de tantas tribulações que eles estavam passando. Mas é claro que, de quebra, embora ela tenha escrito para isso, sido escrita para esse propósito de confortar, de consolar os corações dos cristãos, da convicção que eles podem ter a respeito da salvação, capítulo 3, lembra? Mesmo quando o próprio coração condenar, mas de quebra a carta acaba também deixando desesperado aqueles que se achavam cristãos, mas que são colocados contra a parede, porque João dá um nível de cristianismo aqui na verdade reflete o ensino da Bíblia, o próprio ensino de Jesus lá no pináculo, nessa carta é um eco de todo aquele capítulo 13 a 17 lá de João, e ele vai seguir a mesma linha do seu mestre. A árvore é conhecida pelos seus frutos, e ele também vai dizer isso. Então ele vai enfatizar que um cristão vive na luz, porque crê num Deus que é luz. Um cristão vai manter a sua ortodoxia, a sua crença em Jesus Cristo, e não vai, como estes hereges aí, desvirtuar ensinamentos a respeito de Cristo. O cristão vai viver em amor, porque crê num Deus que é amor, e este amor vertical que tem total relação com o amor horizontal. Cristão que é cristão permanece na fé, quem não é cristão não permanece, e João fala que se saíram do meio deles é porque na verdade nunca foram do meio deles, mas a marca de um cristão genuíno é que ele permanece na fé. Não que ele não peque, João vai falar isso também no capítulo 1. Aliás, se ele disser que não peca, ou se afirmar que não tem pecado, que não comete pecado, ele não somente como faz de Deus um mentiroso. Por outro lado, capítulo 3, como ele vai dizer nessa última mensagem, cristão que é cristão não é escravo do pecado. Embora ele peque de vez em quando, mas ele não vive no pecado, ele não está no pecado, ele não peca continuamente como o incrédulo. Enfim, várias outras distinções talvez que você lembre aí, especialmente daquelas afirmações tão genéricas que João faz, né? Todo aquele que e todo aquele que, sempre dividindo a humanidade em dois grandes grupos. Todo aquele que é um salvo, todo aquele que é um não salvo. E até que ele chega no capítulo 5, então, e a penúltima mensagem que nós vimos, né, há 2 domingos, ele falou a respeito do testemunho que Cristo tem. Não sei se alguns pesquisaram aqui, né, se já quer saber se Cristo tem 6 testemunhos, 3 no céu, 3 na terra, ou só 3 testemunhos na terra. E ou vai ficar um enigma mesmo, porque de fato é um texto difícil. Mas esses testemunhos que Jesus Cristo tem a respeito da filiação dele, da divindade dele, mas esse testemunho não é apenas teórico, é algo que acontece também no interior do cristão, acontece no coração do cristão. E isso produz no cristão 3 posses, como ele disse, nós vimos na última mensagem do versículo 13 até o versículo 17.
E agora produz também 3 convicções, 3 certezas, 3... Por 3 vezes a palavra aí vai aparecer, nós sabemos. Perceba que João gosta dessas coisas, né? Dessas tríades. Nós vimos isso, são 3 testemunhos, ou 6, também dá 3, fica tranquilo. 3 e 3, 3 posses, 3 conhecimentos, 3, e ele vai falar isso, 3, a carta inteira tem 3, gosto muito dessas tríades. E agora ele vai terminar do versículo 18 até o versículo 21, falando de 3 conhecimentos que nós podemos ter. Nós vivemos dias em que a ciência está sendo colocada como quase que um substituto de Deus. Aqui nós seguimos a ciência e tudo mais. Mas é interessante, se você já conversou com alguém que é antigo na área da ciência, ele pode te mostrar livros e livros que já foram refutados, que já estão obsoletos, porque a ciência assim, na verdade a ciência é feita pela desconfiança. Alguém desconfia, testa uma nova teoria e essa teoria é vencida. E entra no lugar da outra que estava vigente. Isso é o que acontece com a ciência desde sempre. Agora é interessante que o que João escreve aqui, nós sabemos e nós sabemos. Há 2000 anos ele sabia e nós continuamos sabendo as mesmas coisas. Não veio nada que sobreponha isso. Não veio nada que entre no lugar disso para dizer assim, João sabia, mas nós sabemos agora isso. João tinha as convicções, mas nós não. Nós temos outras agora, melhores, superiores, como aquela dialética de Hegel que fala assim, não, o cristianismo foi superado já por outra ideia que confrontou o cristianismo, e agora é algo maior, como estes progressistas falam, os evangélicos progressistas falam assim, que a Bíblia tem que ser atualizada, que nós já sabemos coisas que eles não sabiam, e que nós continuamos sabendo essas mesmas coisas que João sabia há 2000 anos. E quais são essas coisas? Olha o que ele fala então no versículo 18 até o versículo 21. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, a última vez que ele gosta dessa palavra na carta, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então a estrutura do texto é muito óbvia, Nós sabemos e nós sabemos. 3 vezes João vai usar esta palavra e então a divisão que nós faremos na mensagem de hoje. 3 conhecimentos que nós podemos ter, mas esse conhecimento é derivado lá daquela penúltima mensagem nossa, que é o testemunho de Jesus Cristo no coração do cristão. Esse testemunho de Jesus produz aquelas 3 posses que nós vimos na mensagem passada e essas 3 certezas, essas 3 convicções. Então, em primeiro lugar, no versículo 18, o primeiro conhecimento que nós temos é que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Bom, isso é exatamente o que João disse lá no capítulo 3. São as mesmas palavras, o mesmo ensino, e tudo aquilo que ele detalha em 10 versículos, 11 versículos lá no capítulo 3, ele fala numa frase aqui, exatamente usando o mesmo tempo e modo verbal, que é importante para a interpretação desse texto. Porque ele não está dizendo, literalmente aqui nós sabemos que sabemos que aquele que é nascido de Deus não peca. Literalmente é isso, que ele não peca. Mas a gente tem que lembrar do capítulo 1, em que ele fala que sim, o cristão peca, se ele disser que não peca, ele é mentiroso. E lembrar do capítulo 3, em que ele usa o presente do indicativo, que no grego é um dos únicos tempos que tem a noção temporal mesmo, para dizer que o cristão, ele pode ser 2 coisas, ou ele não peca continuamente, ou ele não está num estado de pecado. Diferente de pecar eventualmente. Nós pecamos ainda, mas antes éramos escravos do pecado, e não mais agora. Agora, se João está dizendo assim, sabemos que todo aquilo que é nascido de Deus não está no pecado, qual é a novidade aí? Ele já falou isso no capítulo 3.
Bom, primeiro que na carta de João esse ciclo acontece sempre, né? Você está lendo, é sempre os déjà vus, que você permanecer, é amar, é conhecer, é amor, é luz, enfim, todos esses temas que vira e mexe João está tratando. Mas agora João vai dar uma nova informação a respeito disso. João está falando que além deste cristão, que ele é de fato um cristão, ele não está no pecado, não pecar continuamente. Além disso, ele diz assim: aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Agora João dá uma informação diferente, mostrando o motivo pelo qual essa pessoa não é mais escrava do pecado, não mais vive satisfazendo os desejos da sua carne, como diz Efésios capítulo 2, quando é retrasado, porque aquilo lá precisava daquilo. Mas aqui também há uma crítica, que o texto pode, alguns manuscritos dizem que protege a si mesmo. E aí então esse nascido de Deus seria o salvo mesmo, ele se protege, ele protege a si mesmo. Embora o que ele está dizendo aqui é que há alguém que protege estes cristãos. Alguém que protege estes eleitos, alguém que protege esses salvos. E este alguém é alguém que foi primeiramente nascido de Deus, eternamente gerado e nascido de Deus. E por isso ele protege esses que agora também são nascidos de Deus. De modo que o maligno não o atinge. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, como um leão. Já viu o leão caçando? Legal, Discovery, bacana ver essas coisas assim, né? Não, desculpa os protetores dos animais, essas coisas, mas eu acho muito legal esse negócio de caça, comer. Pode falar que tá tímido, mas é legal. Fica só espreita ali, na verdade é leoa, né? Porque o leão não caça, não é leão que caça. Então fica lá espreita, só esperando o momento certo. Às vezes é interessante que você vê toda aquela manada ali, e os leões ali perto, sem fazer nada, cadê? Eles não têm pressa, né? Eles ficam lá esperando. Até que um filhotinho, na correria, começa a ficar para trás, aí você sabe, tadinho, já é. Ele fica esperando essa oportunidade. Mas diferente daquela manada que está ali em defesa, seguindo a ordem das coisas que acontecem mesmo, da cadeia alimentar, o que acontece, diferente deles, nós temos alguém que está ao nosso redor. Se Satanás está ao nosso redor esperando uma brecha ali, a Bíblia não fala assim, ó, mas você é forte o suficiente. Não, nós temos alguém ao nosso redor que nos protege. Aí tem um texto, Salmo 37, que é um dos textos que mais são mal utilizados, porque é aquele texto que defende a doutrina do anjo da guarda. Sabe o anjinho? Fala assim, não, você tem os seus anjinhos da guarda, cuidando de você. Mas aquele texto não está no plural, não fala os anjos do Senhor ao seu redor. Aquele texto está no singular, dizendo que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E toda vez que o Antigo Testamento usa a expressão o anjo do Senhor, o que algumas versões já trazem até com A maiúsculo, embora não tivesse maiúsculo no hebraico, mas é o anjo do Senhor, é uma referência a Jesus Cristo, é uma cristofania. Então não é que você tem um monte de anjinho da guarda ao seu redor, assim, te protegendo, é algo maior do que isso. É o próprio Cristo que está ao seu redor, te protegendo das setas do maligno. Um dos episódios que eu acho muito bonito nas Escrituras é quando Pedro se enche de orgulho diante de Jesus. E aí Jesus fala assim, Pedro, Satanás te pediu para dar uma peneirada em você, mas eu intercedi por você. Jesus está dizendo assim, ó, se eu deixasse, você não sabe onde você estaria agora, Pedro. Ele está aí todo arrogante, todo orgulhoso. Então nós temos um advogado, nós temos alguém que nos protege, de modo que Paulo vai dizer assim, quem intentará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Agora, quem que intenta acusação? Quem que é o acusador? É o próprio diabo, é o significado do nome dele. Então, quem tentará alguma acusação? É Cristo que os protege, é Cristo que os advoga contra eles. De modo que ninguém, não tem como isso acontecer mais. Então nós temos este protetor, alguém que nos protege dos ataques do maligno. Agora isso não quer dizer, eventualmente, que Deus não possa usar, inclusive, Satanás para nos provar. A história de Jó está aí para isso, para provar isso. E como Calvino disse, vou deixar ele ficar feliz comigo,
Até Satanás é o Satanás de Deus. Porque até sobre Satanás, Deus é Senhor. Até sobre ele. E quando ele quiser, ele usa até Satanás para cumprir os seus propósitos. Mas quando isso acontece, é porque Deus quis fazer. É porque Deus tinha algum... Como o caso de Jó, uma exceção que Deus quis para provar Jó, para afinal algumas coisas da dele que precisavam ser ali trabalhadas, um orgulho um pouco quebrado, e para mostrar mesmo toda a lealdade e a fidelidade de Jó também. Mas foi um propósito específico. Via de regra, o que nós temos é Deus sempre nos protegendo deste maligno que não nos atinge mais, embora eventualmente ele possa fazer uma coisa, mas ele não atinge como fazia antes. Nós não somos mais escravos de Satanás. Antigamente, como Efésios 2 vai dizer, além de seguir os nossos desejos, vai falar que nós vivíamos obedecendo o príncipe da potestade do ar, fazendo o que ele quer. Todo mundo que é salvo continua fazendo o que ele quer. Como eu disse na mensagem passada, não há neutralidade na história. Quem está em cima do muro já escolheu o seu lado, já está do lado de Satanás. Não existe, eu quero ficar de fora disso daí. Não me põe nem do lado de Deus, eu não quero fazer vontade nem de um nem de outro. Isto é impossível. Então esse é o primeiro conhecimento que nós temos. O conhecimento de que nós somos protegidos por Deus dos ataques de Satanás, do maligno. O maligno não nos atinge mais. E por isso nós não somos mais escravos do pecado. Segundo conhecimento, o versículo 19, é da distinção que há entre os cristãos e o mundo. Ele vai dizer assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, se o primeiro conhecimento é nós temos uma proteção diante do maligno, o segundo conhecimento é essa distinção que existe. Nós somos de Deus, nós sabemos disso. O mundo todo, percebe essa generalização? Nós somos de Deus. O restante, o mundo todo, jaz do maligno. Essa jaz do maligno está na RA, né? Essa mais famosa versão. Agora, essa expressão jaz do maligno, literalmente o verbo ali significa deitar. Deitar. É que está usando a linguagem figurada do verbo deitar. Eu demorei para entender isso. Por que deitar significa jaz, né? O jazer? Por que é isso daí? Até que eu vim para Ribeirão. É sério, em Ribeirão eu entendi essa ideia, essa lógica. Porque lá em Piracicaba nós não tínhamos essa expressão. Mas aqui em Ribeirão, eu ia jogar bola com os meninos quando era mais novo, errei mais novo. Eu ia jogar bola com eles, terminava o jogo e alguém falava assim para mim: cara, fulano deitou hoje no jogo. Se fosse para mim, ia ser literal mesmo. Literal, mas lá era figurado, não é que deitou mesmo, né? Era assim, eu falei: que deitou no jogo? Que esse porque a gente não tinha lá em Piracicaba, ele deitou no jogo. Deitou no jogo? Sim, não sei se vocês sabem, pelo menos lá onde jogar bola com o celular de geológica, lá não era essa expressão que usava. Deitou no jogo, conhece, cara? Ribeirão Pretano, conhece? Deitou. Deitou no jogo. Deitou é assim, ó, dominou. Sabe, hoje assim, ele estava, lá em Piracicaba, estava por cima da carne seca. Sabe assim, ó, hoje ele... Então, esse deitou mesmo, assim, o cara assim, ele dominou o jogo, acabou com o jogo, assim, foi o dono do jogo. Então, o que a expressão diz, né, o mundo todo, né, está deitado, o maligno está deitado sobre o mundo, essa é a ideia. Ele domina. Ele é o príncipe deste mundo. Ele tem controle sobre este mundo. Agora, o que está se referindo a essa palavra mundo aqui? Porque para João, mundo pode significar muitas coisas. O que significa isso? Lembra? João já disse na sua carta o que ele quer dizer com o mundo. Lembra quando ele disse: não amem o mundo, nem o que nele é. Porque tudo que vem do mundo, cobiça, concupiscência, soberba, todas aquelas palavras usadas lá do olho, da carne, da vida, enfim, todas aquelas coisas, não provém do mundo, não provém de Deus, mas provém do mundo. Deus está dizendo, todo esse sistema mundano, tudo isso que acontece no mundo aqui, que não seja realizado por cristãos, tende sempre a agradar o maligno. Então, me desculpa se você coloca a sua esperança em algum político aqui neste mundo. Não estou dizendo que você não tem que votar consciente, que você não tem que... Ok? Você sabe disso.
gente sabe tudo isso. Mas você coloca a sua esperança de melhora aqui num político, que nem cristão é, sabendo que o mundo todo já está maligno, achando que esse cara vai ser santo, que ele vai resolver todos os problemas. Se coloca a sua esperança na educação, ainda mais a educação do MEC, né? Se coloca a sua esperança nesse sistema mudando assim, eu tenho a fé que o mundo um dia vai melhorar. E a gente canta como John Lennon, médico. Já imaginou um dia o mundo todo assim? É isso. Quando isso acontecer, segundo Tessalonicenses diz, quando gritarem paz e segurança, você fica preocupado. Fique preocupado. Se um dia o sonho de John Lennon acontecer, fique preocupado, porque Jesus vem como um ladrão exatamente nesse momento. Mas tem gente que acha que assim, o mundo vai melhorar, nós estamos melhorando como sociedade, eu acredito, eu confio nisso daí. Mas, gente, o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Não coloque suas esperanças, não coloque a sua expectativa aqui. Não caia no papo da sociedade de que o que importa é ganhar dinheiro, é fincar raízes aqui, é você criar um nome aqui, e todas essas coisas. Não caia no papo da sociedade. O que mais importa são os tesouros celestiais. O que mais importa é engrandecer o nome de Cristo aqui neste mundo, porque nós continuamos sendo peregrinos aqui neste mundo. Nós não somos daqui. Este não é o nosso lar. O mundo jaz do maligno, mas ele deitou, ele dominou este mundo. O que nos espera são novos céus e nova terra. Amém? Amém? Esse é o segundo conhecimento. Então, o primeiro conhecimento é essa proteção que temos do maligno do próprio Jesus Cristo, que está ao nosso redor nos protegendo. O segundo conhecimento é essa distinção entre nós e o mundo. Nós somos de Deus. O mundo jaz no maligno. O mundo pertence ao maligno, está dominado pelo maligno. Terceiro conhecimento, versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Percebeu a redundância aí de João? Quase que você lê e fica falando verdadeiro, 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 verdadeiro. E João está dizendo assim, este é o terceiro conhecimento que nós temos, daquilo que é verdadeiro, ou melhor, de quem é verdadeiro. Agora, João está dizendo que nós só temos conhecimento daquele que é verdadeiro, porque um dia nós recebemos a capacidade de entender sobre este que é o verdadeiro. Olha o que ele diz. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Há duas verdades importantes aqui nesse texto. A primeira, que às vezes passa desapercebido, é que Jesus Cristo veio. Isso é o ápice do Evangelho. Lembra de Daniel que eu citei na mensagem passada? Isso daí pertence aos deuses, e os deuses não habitam com os homens. E vem João e diz, não, vocês estão errados. Deus, Jesus Cristo, veio. A grande mensagem do Evangelho é o fato de Jesus Cristo, Deus encarnado, o Criador de todas as coisas, nascer de uma criancinha, de uma mãe. Que humilhação para Deus. Um Deus que, a Bíblia fala, né, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, não conseguia segurar o xixi na sua fralda. O Deus que criou todas as coisas e confundiu as línguas lá em Babel, teve que aprender a falar. Aprender a pronunciar as primeiras palavras em aramaico. Ninguém me falando, O Deus que precisou aprender a andar aqui neste mundo. Mas ele veio. O Deus que caminhava já com Abraão, que andava com... Ele teve que aprender a andar. Mas isso mostra a preocupação do nosso Deus com a nossa situação. Jesus Cristo veio a este mundo. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que se faz presente. E não é um Deus que está distante, longe, que não possamos alcançar. Pelo contrário, é um Deus que vem. E Ele vem para nos dar entendimento, abrir os nossos olhos, descortinar. Lembra em Mateus capítulo 11, quando Jesus fala assim, eu te louvo, Pai, porque ocultaste estas
coisas dos sábios e poderosos dessa época, mas revelastes, descortinaste destes pequeninos. De modo que quando ele faz o convite, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, quem que vem? Aqueles que receberam o entendimento para vir a ele. Então por isso que João diz, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. Ele veio nos mostrar o Pai. Ele veio trazer entendimento e conhecimento. Agora lembra que João aqui está colocando a última pá de cal sobre os gnósticos. Porque os gnósticos arrogavam para si a detenção do conhecimento. E se você fosse iniciado no gnosticismo, quem sabe um dia você, como eles, detentores do conhecimento, daquela gnosis espiritual, diferente daquele que era carnal, que ainda não tinha essa iniciação, você conseguir então chegar nesse nível e se libertar desta carne e atingir o ápice. E João está falando assim: primeiro que nós já conhecemos, nós não precisamos ficar escravos de vocês. E por que nós conhecemos? Porque alguém um dia nos deu um entendimento. Alguém abriu a nossa mente um dia. Não foram vocês gnósticos, foi o próprio Jesus Cristo que nos deu o entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. João está dizendo assim: tudo o restante é falso, tudo o restante é sombra, todo o restante é ilusão, perto daquele que é de fato o verdadeiro. Então João diz assim, aquele que é o verdadeiro. Só que não é só um conhecimento. Todo conhecimento de Deus, verdadeiro conhecimento de Deus, para usar essa redundância dele, deve gerar relacionamento. Essa é a grande diferença para João aqui. E logo eu vou falar sobre isso. Mas todo conhecimento de Deus deve gerar relacionamento. Então Deus nos deu um entendimento para conhecer aquele que é verdadeiro, mas mais do que isso, ele diz, e nós estamos naquele que é o verdadeiro. Não é só conhecer, é estar nele. Porque conhecer por conhecer, a Bíblia diz que até os demônios sabem, até eles conhecem. Se até eles conhecem, qual é a diferença do nosso conhecimento para o conhecimento deles? O que distingue esses conhecimentos? Eu vou terminar falando isso daí, vou deixar tudo para o final disso. Então nós estamos naquele que é verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. E aí ele vai enfatizar mais uma vez: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Lembra que ele disse no versículo 13, quando ele dá aquele propósito do livro dele: escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Agora ele vai dizer: quem é a vida eterna? É o próprio Deus que é a nossa vida eterna. O próprio Deus. É viver a vida de Deus aqui neste mundo. Aliás, nós somos chamados para imitar Jesus Cristo, para sermos como Ele. O próprio Paulo, quando diz ser de meus imitadores, só fala isso porque ele é de Cristo. Daquilo que ele não imitava Cristo, a gente não sabe imitar ele. Você só imita Paulo naquilo que ele imitava Cristo. Daquilo que ele não imitava, fazer de meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós somos chamados a ser imitadores de Cristo. Se você quer uma ajuda para isso, né, de diversos livros devocionais, existe um exatamente com esse nome, escrito por um alemão chamado Thomas A. Kempis, A Imitação de Cristo. E é um livro muito prático e exatamente ecoa isso, né? Como você imita, como você vive como Cristo aqui. É um livro muito devocional, muito prático, tá? De como você vive nas pegadas de Cristo aqui. Então nós não receberemos a vida eterna, nós já temos a vida eterna. E aí, para usar o que John Piper gosta tanto de dizer, né? E se no céu não haver ruas de luz? E se no céu não existir sempre felicidade? E se no céu não existir tudo aquilo que você tanto espera? Eu vou ter mais dor. Lá eu vou andar em rua de ouro. Eu quero andar em rua de ouro? Para que você anda em rua de ouro? Assim, você vai andar do mesmo jeito. Tem gente que fala assim: eu vou andar em rua de ouro. Mas que você... Sabe, você vai andar em rua de ouro, você não vai nem... É só de ouro, não muda nada, você só está andando. Aliás, é bom de ouro lá, né? Nem de ouro. Bom de ouro. Assim, não vai dar nada. Tem gente que não vê onde leva de ouro. Sei lá, vai no tempo de Salomão, né? São Paulo. Não leva de ouro. Mas assim, o céu é muito maior do que isso. Tem Deus ali. Deus é a vida eterna. Às vezes a gente fica pensando que o cristianismo tem a me oferecer. O cristianismo já deu tudo.
nós precisávamos? O próprio Deus conosco, Ele veio, Ele é a nossa vida eterna. Então Ele é suficiente para o nosso contentamento, para a nossa alegria, para a nossa satisfação, para o nosso desejo de louvar e engrandecer a Ele. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Para deixar claro como João ecoa o discurso lá no Sinar, o último texto que eu vou citar aqui em João na série, é João capítulo 17, olha aqui, o próprio Jesus Cristo disse essas palavras, né? Na sua oração, quando ele ora por si mesmo, ali no comecinho do versículo 17, do capítulo 17, no versículo 3 do Evangelho de João, ele diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus Cristo que veio, e Deus, que é o único Deus verdadeiro. Esta é a vida eterna, conhecer a Deus. A vida eterna se resume a isso, no conhecimento de Deus. Então nós sabemos da proteção que nós temos de Deus em relação ao maligno, nós sabemos da distinção que existe então entre nós e o mundo, e nós sabemos também que Jesus Cristo nos deu um entendimento para que nós possamos conhecer aquele que é verdadeiro e estar nele. Essa capacitação que recebemos de Cristo para a salvação. Agora João termina com uma frase interessante. E pode ser que muitos imaginem que é uma frase meio jogada aqui, né? Meio assim, que jeito de terminar uma carta, né? Põe assim um abraço, né? Aquele saúde os irmãos, tal, igual Paulo faz, né? Que jeito de terminar uma carta, né? Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Gente, se alguém terminar uma carta assim, você imagina, acho que ele passou mal, estava digitando e teve que fazer alguma coisa, esqueceu de dar tchau, esqueceu de mandar um abraço, parece assim, falta alguma coisa aqui, parece, né? Mas uma frase tão pequena resume para João assim a conclusão de tudo isso, porque a grande diferença do nosso conhecimento, de tudo aquilo que nós recebemos com esse conhecimento de Deus, do conhecimento que até os demônios têm, é porque todo esse conhecimento tem que voltar em glorificação e adoração a Deus. Mas sempre que você conhece de Deus, ou não conhece, ou conhece, e isso não retorna como uma adoração a Deus, você está adorando alguém ou alguma coisa que não a Deus. E isso é idolatria. Esta é a grande diferença. A diferença é que nós recebemos um conhecimento que nos faz adorar a Deus cada vez mais. Tem gente que estuda a Bíblia para se adorar cada vez mais, que conhece línguas originais para se adorar cada vez mais, que começa a decorar textos só para se adorar cada vez mais. Tem gente que quer conhecer a Deus para tentar manipular cada vez mais, para quem sabe exigir coisas de Deus cada vez mais, ou enfim, independente dos motivos errados que levam as pessoas a querem conhecer a Deus, ou quer conhecer a Deus como mais um desses deuses, mais uma dessas tantas religiões que tem aí. Tem gente que fala assim, ó, não, você é crente? Vixe, eu conheço não só o cristianismo, eu conheço o cristianismo, como se fosse assim, é conhecimento maior que o seu, porque você só conhece o cristianismo. Eu já fui em várias, eu já conheço várias coisas. Eu lembro que eu tinha um professor de ensino religioso na faculdade, né? Quando eu fiz faculdade, fiz uma instituição metodista, então tinha lá a teologia, né? Ensino religioso que eles dão. E esse professor, ele foi pastor metodista, depois ele abandonou o pastoreio da igreja metodista, virou padre, depois de padre ele virou pai de santo, e hoje ele era ateu. E ele dava aula de teologia na faculdade metodista. E para ele estava assim, ó, eu tenho total habilidade para estar aqui, habilitação, por quê? Porque eu já fui isso, já fui aquilo, já fui aquilo, já fui aquilo. Então assim, você é só crente, você é só espírito, você é só... Sim. E não virou nada. Você sabe que não virou nada. Nem quero saber como está tudo. Mas por isso que o versículo 21, então, João vai terminar, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Todo o seu conhecimento tem que ser voltado para adorar a Deus. Tudo aquilo que Deus te dá como conhecimento, retorne em adoração a Ele.
Se você não estiver adorando a Deus por tudo aquilo que Ele te dá, a salvação, a vida eterna, o conhecimento de Deus e todas as outras coisas, se tudo isso não estiver sendo para adoração a Deus, nós estamos conhecendo a Deus como os demônios conhecem a Deus. E aí a gente se pergunta, então, por que João falou tanto sobre o amor na sua carta? Eu queria terminar a mensagem, depois de dar umas palavrinhas, com uma citação de Cornelius Van Til, no livro. Cornelius Van Til é um teólogo holandês, e em um dos seus livros, chama Em Defesa da Fé, ele diz que o que diferencia de fato o conhecimento do cristão por qualquer outro conhecimento que tenha sobre Deus é o amor. O cristão conhece para amar a Deus cada vez mais, para estar com Deus cada vez mais, para vislumbrar Deus cada vez mais, para se alegrar em Deus cada vez mais, para adorar a Deus cada vez mais. Então o que diferencia isso é o amor. Por isso que João bate tanto nessa tecla. Nós temos que amar a Deus. E amar a Deus é também amar ao próximo. Porque servir a Deus é também servir ao próximo. E assim nós estaremos adorando e glorificando ao nosso Salvador. E assim nós encerramos a exposição de 1 João. Desde janeiro estudando essa carta. Eu não sei se todos acompanharam todos os estudos, se não temos gravado ali na internet, mas eu queria fazer rapidamente alguns desafios para vocês aqui. Eu não sei como que essa carta mexeu com você. Eu sei nos meus estudos, nos meus preparos e na exposição aqui, como Deus trabalhou com as questões do meu coração. Eu espero que eles tenham trabalhado também no seu. Eu espero que tudo isso não tenha sido somente um conhecimento teórico, ainda mais depois dessa mensagem, mas um conhecimento que vai te levar a adorar mais a Deus. Agora, o conhecimento que adora mais a Deus é um conhecimento que nos produz, que produz em nós e que nos conduz a uma vida de santidade. João deixou bem claro que um cristão que diz que adora um Deus que é luz tem que andar em luz. Um cristão que diz que adora um Deus que é amor tem que andar em amor, viver em amor, tem que amar a Deus e amar ao próximo. Então eu queria fazer esse desafio para vocês. Queria que vocês abaixassem suas cabeças e pensem nisso agora. Pensem em tudo que vocês ouviram a respeito de 1 João. Pensem em como você foi confrontado. Talvez alguns aqui tenham sido consolados por esta carta. Talvez por incertezas, por dúvidas. E como João vem e nos traz consolo e convicção de uma salvação que não parte de nós, mas parte de Deus. E por isso nós podemos nos consolar. Então, se esse é o seu caso, agradeça a Deus por isso. Louve a Ele pela salvação que vem dEle e não de nós. Porque é por isso que podemos ter certeza da nossa vida eterna. Agradeça a Deus por isso. Agora, se talvez essa carta te confrontou com expôs uma vida que talvez não condiza com uma vida de um cristão, talvez é o momento de você agora se arrepender disso, nomear esses pecados que você precisa abandonar, colocá-los aos pés da cruz e rogar aquele que pode perdoar os nossos pecados. Olha Deus, o próprio João diz, né, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E se talvez essa carta escancarou que você achava que era um salvo, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E na verdade viu que não era um salvo, você sabe que não é um cristão. Talvez esse seja o momento de você rogar para que Cristo abra o seu entendimento também. Que você entenda quem é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Passe de fato a viver. Deus, eu agradeço a Ti.
uma carta tão bela que nós podemos estudar este semestre todo, invadindo um pouco o segundo semestre. Uma carta que nos traz consolo, esperança, e sabemos que temos a vida eterna em Cristo Jesus. Não por algo que nós fazemos, mas por aquilo que o Senhor já fez na cruz e em nós também, abrindo o nosso entendimento. Eu quero glorificar e exaltar o teu nome por isso. Eu agradeço porque mesmo diante de convivendo com a natureza ainda pecaminosa que nos leva e nos conduz a pecados, nós sabemos que temos alguém que podemos confessar os nossos pecados para sermos perdoados pelo Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por isso também. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus que nos confronta com a tua palavra. E que ela possa, diante desta exposição, essa carta possa produzir os frutos em cada vida aqui. Estão aqui as que não puderam vir hoje, mas assistiram às pregações, acompanharam esses estudos, aqueles que eventualmente estão em casa assistindo também. Deus fale com esses corações e que possamos juntos caminhar com a santidade, deixando para trás qualquer pecado, para andarmos em luz e vivermos em amor. Porque servimos e adoramos um Deus que é luz e um Deus que é amor. Deus, obrigado pela sã doutrina, pelo conhecimento também de Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus encarnado. Obrigado porque esse conhecimento vem do Senhor. Obrigado porque este conhecimento produz a nossa união contigo, estarmos em Cristo. E que isso também possa produzir a glorificação do Teu nome por meio das nossas vidas. E por fim, Deus, eu te agradeço porque a Tua palavra é suficiente para levar alguém à fé, sempre que o Senhor deseja que isso aconteça. E eu te peço, se este for o caso, que o Senhor trabalhe no coração dessas pessoas que não possuem essa convicção da vida eterna, sabem que são pecadores, estão longe de Ti, e que possam ser resgatadas do reino das trevas e transportadas para o reino do Filho do Seu amor. Eu creio que o Senhor pode fazer milagres e transformar vidas, como o Senhor um dia transformou a minha e a de a grande maioria. Eu agradeço a Ti por isso. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.